Olá pessoal, essa é mais uma de nossas videoaulas do nosso curso de Introdução à Computação Científica utilizando o Python. Eu sou o professor David Oliveira e hoje a gente vai continuar abordando a linguagem Python, falando um pouquinho de operadores e variáveis sobre a linguagem Python. É uma apresentação introdutória, de alguns operadores e tipos de variáveis, além de variáveis em Python, as mais simples, daremos visibilidade aqui, e aí, claro, vocês terão que se aprofundar mais em outros tipos mais específicos de dados também, que são possíveis, inclusive, de serem criados através de classes. Mas a gente vai ver aqui uma parte bem introdutória. Como sumário da nossa videoaula, então, primeiro a gente vai apresentar o conceito de variável, o que são variáveis em uma linguagem de programação especificamente, e comentar a respeito de tipos de dados, que também é um conceito importante para a gente entender que vão determinar tipos de variáveis e consequentemente, sua manipulação e sua utilização para resolver algum tipo de problema ou para fazer algum tipo de sistema ou, enfim, fazer qualquer tipo de programação associada. Além das variáveis, a gente vai falar um pouquinho também de operadores, tá? Os operadores, na verdade, são operações que são possíveis de serem realizadas, as operações mais simples possíveis de serem realizadas sendo aplicadas às variáveis. E claro, a gente vai comentar que variáveis de natureza diferente vão exigir operadores diferentes necessariamente. No final, a gente vai dar uma visibilidade a um código, a parte operacional do Colab. No código a gente vai ter as implementações, tanto das variáveis, especificando tipos, a gente vai fazer comentários. O Python, na verdade, é muito tranquilo em relação à criação de variáveis e digamos, a falta de preocupação que o programador não precisa ter, essa tranquilidade com relação à tipificação. Que outras linguagens exigem que você tipifique as variáveis, você, digamos, antes de criá-las, já determine a sua natureza. Muito bem, então vamos falar um pouquinho de variáveis, tá? O que é o conceito de uma variável? A variável, ela pode ser entendida como sendo uma parcela de memória, que é reservada, que é alocada, onde está armazenado um determinado valor. Então, quando a gente fala aqui da variável, dessa parcela de memória, a gente está falando automaticamente de algum valor armazenado nessa parcela, guardado, escrito. Então, o que vai acontecer? Esse valor a gente vai chamar de dado. Então, o dado ele é um valor o qual vai estar armazenado em uma parcela de memória. Portanto, a gente tem dois, digamos, conceitos aqui que a gente tem que ter preocupação em guardá-los para melhor desenvolvimento, para melhor desenvolvimento do aprendizado de uma linguagem de programação, que são, primeiro, o conceito de variável, que está associado a essa parcela de memória, e o conceito de dado, que é o valor dentro dessa parcela. Uma ilustração que a gente pode fazer, que eu acho bacana, é a seguinte: pensa em uma gaveta. Então, uma gaveta é um espaço que você pode guardar coisas, A gaveta, nesse caso aqui, ela pode ser entendida como um espaço de memória. Inclusive, em estruturas mais complexas, a gaveta pode se transformar em um guarda-roupa, um armário, ou seja, uma forma organizada
de se organizar os conteúdos que você estiver guardando, né? Sejam as roupas, né? Sejam os livros, né? Se a gente pensar ou sejam utensílios da sua cozinha, da sua casa. Então, entenda que a memória ela é uma gaveta. Bem, o que é o dado, então? O dado vai ser os conteúdos que você pode guardar. Então, você pode guardar livros nessa gaveta, você pode guardar roupas nessa gaveta, você pode guardar roupas, nesse caso específico, roupas até diferentes, né? Camisas, calças, e assim por diante. Eu posso ter uma infinidade de elementos que eu posso guardar dentro dessa gaveta. Então, esses elementos, esses conteúdos, eles são o dado aqui associado. Muito bem. Um comando importante, né, uma operação importante é a operação de atribuição, quando a gente está falando da criação de variáveis, né, e da associação de um dado dentro dessa variável, a esta variável. Conceito de atribuição. O que o conceito de atribuição remete? Vamos pensar que eu tenho um código-fonte aqui, ou seja, o código de instruções escritas em qualquer linguagem, e no Python não é diferente. E aqui o espaço de armazenamento pode ser interpretado como sendo a memória do seu computador, né? Essa memória a qual você está utilizando para implementar algum algoritmo e resolver algum tipo de problema. Então, o que acontece? Quando eu tenho no código-fonte o comando x igual a 2, aqui, esse igual, muito cuidado, tá? Algumas linguagens até diferenciam essa notação, mas esse igual aqui, no Python especificamente, ele tem o significado de atribuição. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando um espaço de memória dentro do espaço de armazenamento, eu estou criando um espaço, estou reservando um espaço para esta variável x. Então, eu estou criando um espaço e estou rotulando esse espaço de x. Eu vou chamar esse espaço aqui, ó, de x. Por que eu estou essa ideia do rótulo, né? Ou seja, de nomear? Porque na hora que eu for recuperar, isso é importante. Então, dentro desse espaço de memória, o que eu vou fazer? Eu vou atribuir o valor 2. Então, é isso que o comando de atribuição faz. Aqui eu estou falando de um valor numérico, né? De um dado numérico. Mas eu poderia estar trabalhando com outros tipos, outros dados de outras naturezas. Muito bem. Se no código-fonte eu tivesse, por exemplo, y igual a aspas 2, veja que esse aspas 2 aqui, ele vai identificar esse dado aqui não igual a esse. Esse 2 ele é uma informação numérica. Esse 2 ele vai se remeter a uma informação textual por conta da aspas. Então, o que ele vai fazer? Vai fazer a mesma coisa, basicamente. Ele vai associar um espaço de memória, no qual ele vai rotular de y. Ele vai dizer, ó, esse espaço aqui é o espaço y, que é o nome da variável, o nome da gaveta, se você quiser. E vai atribuir dentro desse espaço, né, nesse valor reservado, o valor 2, só que entre aspas, significa que ele é uma string. Como esses dois dados têm naturezas diferentes, é claro que a gente vai perceber que eles têm, inclusive, necessidade de espaços diferentes. Então, pode ser que esse espaço aqui seja maior ou menor que o de uma outra variável. Muito bem, mas suponha que eu queira escrever, eu apareça no código o comando x igual a 3. Então, o que eu estou fazendo ao realizar o x igual a 3? O que eu estou fazendo é pegar o espaço que estava reservado na variável x e apago o valor 2. O mais correto é dizer que eu sobrescrevo, mas pense que apago o valor 2 desse espaço x e vou atribuir o valor 3. Portanto, muito cuidado quando estivermos manipulando variáveis, porque elas podem ser sobrescritas, né? Isso é fonte de erro. Às vezes a gente não tem um controle adequado das variáveis e acaba sobrescrevendo um valor onde não era para sobrescrever, ou o contrário, né? Ou vice-versa. Eu tinha que sobrescrever e não sobrescrevi. Atualizei o valor da variável. Então,
pensar que como a linguagem, ela as linguagens, e inclusive Python também, elas são sequenciais, são comandos sequenciais, então pensar nessa ideia de que a sequência dos comandos importa. Pode ser que alterações não interfiram na execução do código, alterações da ordem dos comandos, mas pode ser que algumas alterações-chave poderiam interferir. Muito bem, uma outra possibilidade é atribuir dentro de um valor de uma variável o valor de outra variável. Então, né, nesse caso, eu estou fazendo referência a x. Estou dentro da variável y, estou criando não, né, ela já está criada, né? Mas eu estou atribuindo ao valor da variável y, que tinha 2 inicialmente, apaguei o valor e vou atribuir o valor dx, que no caso, o último valor atualizado é 3. Portanto, é isso que eu estou fazendo. Esse é um comando muito importante, tá? E ele é pouco usual para quem não é da área de programação, né? Porque é um conceito novo que se apresenta aqui. Ele não é um conceito, um elemento que é apresentado em matemática, né? A gente não vê essa ideia de atribuir valor, reservar valor, né? Armazenar um valor específico quando está se tratando de puramente de matemática. Nesse caso é um comando, entre aspas, ou um conceito da área de programação. Bem, algumas observações aqui com relação a essa referenciação. Algumas linguagens é possível se referenciar não o valor específico, mas a posição de memória daquele conteúdo. Então, um exemplo é C++, onde é possível você fazer referência. A gente chama de fazer referência ao valor, né? Ou fazer referência à posição de memória associada àquela variável, né? No caso de Python, isso não vai acontecer. Então, a gente vai ter associação. Isso é pelo menos indiferente ao programador. A gente vai ter associação relacionada a valor. Ou seja, eu vou copiar o valor de x3 dentro, de x, né, que é 3, dentro da variável y contida aqui. Então, quando estiver se tratando de outras linguagens, tomar cuidado que isso pode acontecer. A referência por valor, né, ou no caso a atribuição ao valor de uma outra variável ou da posição de memória dela. Muito bem. Uma vez que já definimos o que é dado, né, em termos de conteúdo, o que a gente pode fazer é fazer classificações. No exemplo da gaveta e dos utensílios que a gente estava guardando, a gente via que alguns utensílios tinham similaridades. Por exemplo, as camisas, né, tinham uma particularidade, serem camisas, né, seriam roupas, se a gente pensar. As calças também são roupas, então são do mesmo tipo, ao contrário dos livros, que é um tipo diferente de conteúdo a ser guardado nas gavetas. A ideia é mais ou menos a mesma aqui. A gente vai fazer uma classificação dos dados que eu posso armazenar, né? Que eu posso manipular numa linguagem. Então, a ideia de tipo de dados vai ser uma classificação do valor que eu tenho armazenado. Os possíveis valores que eu tenho armazenados sobre aquela variável. Perceba que ao programador não é tão importante ele determinar, no caso de Python, não é tão importante ele determinar a priori o tipo da variável que ele está manipulando. Ele não precisa se preocupar com isso, ao contrário de outras linguagens. Mas é importante a gente saber o tipo que está lidando, por quê? Porque o problema que a gente está resolvendo geralmente vai depender desse tipo. Então, é importante que a gente saiba exatamente qual o tipo mais adequado de dado para resolver aquele problema. Um exemplo eu não posso utilizar strings, eu não posso utilizar textos para representação numérica de algum dado que eu vou ter algum tipo de operação numérica. Isso vai provocar erros no meu algoritmo a ser implementado, no meu programa.
Muito bem. Vamos falar dos tipos mais simples, né? Os tipos mais chamados também de primitivos, né? De dados. Então, eu tenho 3 tipos aqui a citar. Tem um quarto tipo também que poderia ser citado, que é o tipo de dado binário. Mas eu não vou fazer referência a esse tipo de dado aqui. A gente vai tratar dos dados numéricos, tá? Então, você tem tipos de dados ou de valores a serem armazenados que são numéricos. Tipos lógicos, tá? Tipo de dado lógico. E caracteres, né? Que remetem àquelas informações que eu disse textuais. Dentro dos tipos de dados numéricos, a gente pode ter os tipos de dados inteiros, ou seja, são valores dentro do conjunto dos inteiros, portanto, podem ser negativos, positivos, mas tem que ser do conjunto dos inteiros. Então, a identificação no Python, geralmente ele chama de int, né? Geralmente não, ele chama de int nas suas documentações e até na identificação dos tipos de variáveis que estão tratados. O tipo ponto flutuante, que é o float, que lida com valores sob o conjunto dos reais. Então, toda vez que eu estiver lidando com alguma operação numérica que o resultado lide com o conjunto dos reais, eu tenho que usar um ponto flutuante, né? Ou pelo menos tenho que ter ciência de que a operação que eu vou aplicar é a esse tipo de dado. Idem para os inteiros, senão, se eu tenho algum tipo de algoritmo que trabalha no contexto de valores discretos, né, valores inteiros, a gente vai ter que trabalhar sempre com valores de natureza int, né, da classificação int. E o interessante é que o Python também permite a criação de números complexos, né, sob conjuntos complexos. Então, ele também permite essa manipulação com operações associadas a esses tipos de valores. Muito bem, o segundo tipo aqui, que é o tipo lógico, tá? Ele ou também chamado de booleano, né? A álgebra de Boole, ele remete a valores, como eu disse, lógicos, né? Que são 2 tipos de valores. Aqui são valores. Aqui, quando a gente está representando, por exemplo, os inteiros, nós estamos trabalhando com o conjunto dos inteiros, numérico dos inteiros. É um conjunto infinito. Aqui no conjunto lógico, esse conjunto não é infinito. Ele é o conjunto que tem 2 elementos só de valores possíveis, que é chamado verdadeiro ou falso. Então, ele é utilizado quando eu tenho que trabalhar com a veracidade ou não de uma determinada cláusula, né, ou cláusula, ou de uma afirmação. Isso acontece muito em programação, porque muitas vezes a gente utiliza estruturas que são condicionais, ou seja, elas dependem da validade de uma determinada condição para serem executadas. Então, nesse sentido, tipos de dados lógicos vão aparecer. E, finalmente, os tipos de dados caracteres, que são referentes a strings, né? Eles são chamados de string ou str aqui. E aqui, então, toda a parte textual a gente apresenta utilizando de caracteres. Reforço que não é necessário você, ao criar uma variável, não é necessário você determinar que aquela variável é de um tipo A, B ou C. No ato da sua criação, quando você está associando valores a essa variável, isso já vai ser feito pelo interpretador do Python, né? Ele já vai considerar isso. Mas é importante que você tenha ciência do tipo dessa variável, para não cometer erros, como eu disse, de aplicar um algoritmo que é um cálculo sobre números e eu estou lidando com strings, né? Eu estou lidando com dados que são textuais. Muito bem. Além dos dados primitivos, né, chamados mais simples, eu vou ter os dados, os tipos de coleção, né? Eles também são chamados de dados container. Então, nesses tipos de dados, eles são tipos de dados mais complexos. Por quê? Porque eles têm uma estrutura. Então,
Se eu estou pensando em uma variável como sendo uma gaveta, os tipos de dados coleção, eles são, ou variáveis que armazenam tipos de dados coleção, eles são um armário. Eu penso numa estrutura mais complexa de organização dessas gavetas. Muito bem, quais os tipos que eu vou apresentar aqui? Então, eu tenho o primeiro tipo a citar, é o tipo de lista, tá? Para o pessoal, né, mais de área de matemática, engenharias, basicamente uma estrutura de organização na qual eu posso representar, por exemplo, vetores, matrizes, né? Esses vetores e matrizes, obviamente, numéricos também, mas podem ser vetores e matrizes de outros tipos de dados. Exemplo, eu posso ter um vetor de dados lógicos. Eu posso ter um vetor de dados de strings, né, textuais. Então, eu posso ter isso. Mas, nesse caso aqui, a gente vai lidar com exemplos numéricos, pelo menos por enquanto aqui. Até por ter familiaridade com problemas de natureza matemática, né, de álgebra linear, cálculo numérico, álgebra de matrizes. É importante citar que esse é um tipo de dado chamado, uma estrutura de dados homogênea. Por quê? Porque dentro de um vetor eu só vou poder colocar um tipo de dado. Então, dentro de uma matriz é a mesma coisa. A gente está acostumado com matrizes só de números, né? Mas, e vetores só com números dentro, né? Então, nessa estrutura aqui, eu vou ter que ter só um tipo de dado. Ou eu vou lidar com números lá dentro, ou eu vou lidar só com strings, ou eu vou lidar só com dados lógicos, e assim por diante, para qualquer outro tipo de dado. Muito bem, eu tenho um segundo tipo, que é o chamado tipo tupla, tá? Esse termo vem de qual a origem desse termo? Imagina dupla. O que é uma dupla? Uma dupla é um par, né? Uma tupla é a generalização de um par. Então, é um conjunto de valores. Se a gente pensar em termos de aplicação, uma aplicação muito, muito utilizada, né, para manipulação de variáveis tupla são registros. Cadastros. Quando eu vou fazer um cadastro, por exemplo, para fazer uma compra, eu vou ter que passar meu nome, que obviamente é um tipo textual, eu vou ter que passar meu número de telefone, que tem uma estrutura numérica, eu vou ter que passar minha data de nascimento, que vai ter uma estrutura textual, numérica, depende do tipo de representação, ou um tipo específico, né, de dado referente a datas, por exemplo, eu posso fazê-lo. Então, nesse caso, essa estrutura é chamada de heterogênea. Por quê? Porque dentro dela eu posso mesclar, eu posso ter vários tipos de dados diferentes, ao contrário da lista, que é uma estrutura homogênea. Além dos dois anteriores, eu posso ter além então dos tipos de dados dupla e lista, nós temos o tipo de dados conjunto, tá? Como o próprio nome diz, conjunto ele remete a um conjunto matemático, na essência. Então, tendo todas as características e propriedades de um conjunto. Neste caso, o conjunto nesse caso, um conjunto de dados, né, uma estrutura de dados heterogênea. Porque o conjunto ele admite elementos diferentes. Inclusive, um conjunto, na sua essência da definição matemática, ele não restringe, né, que seus elementos sejam de uma mesma natureza. Claro que, ao ser conjunto, né, ele admite todas as particularidades, né, e, digamos, funcionalidades, né, ou seja, operações associadas a conjuntos possíveis. Um terceiro tipo é o tipo dicionário, tá?
que lida com... é uma estrutura que lida com a ideia de mapeamento. Quando eu tenho a necessidade de mapear um conjunto em outro. Em termos matemáticos, a gente pode trabalhar com a ideia de relação. Então, um dicionário ele pode ser entendido como uma relação matemática, né? Ou seja, que liga valores de um determinado conjunto. Claro, é uma relação que que é bionívoca, né, nesse caso. Perdão, não é necessário ser bionívoco. Eu posso explicar quando a gente estiver trabalhando no código. Mas é a ideia de relação, de eu ter um mapeamento entre dois conjuntos aqui. Esse conjunto também ele é heterogêneo, ele pode ser... a presença desses conjuntos podem ter naturezas as mais diversas, né? Dentro dos conjuntos de mapeamento, os quais a gente tem interesse em mapear, você pode ter diferentes tipos de dados envolvidos. Ok? Então, para ilustrar a aplicação, vamos pensar o seguinte. No caso de lista, eu posso pensar em estruturas de vetores. Então, tem um vetor U aqui, que tem as coordenadas x0, y0, z0, né, que vão o definir. Eu tenho um vetor v também, o qual eu posso definir. E aí posso definir operações associadas. Por exemplo, somar vetores, o cálculo do módulo, né, o cálculo da multiplicação, né? Produto vetorial também, não coloquei aqui, mas nesse caso é multiplicação por um escalar. Mas todas essas operações são possíveis considerando os dados de lista. Eu não comentei, mas eu poderia trabalhar com matrizes, né? E todas as operações matriciais também, eu tenho operadores definidos para elas, tá? Seja operadores elementares ou sejam operadores que são construídos a partir de bibliotecas, né? De outras funções mais elaboradas. Bem, o dado tupla, como eu tinha comentado, um exemplo é a ideia de cadastros, né? Então, vamos pensar no DRGCA, que é o nosso departamento responsável por cadastros acadêmicos. Então, eu coloquei aqui a vida acadêmica de um aluno hipotético de graduação ou de pós, como vocês o são, e eu tenho dados relacionados a esses alunos, né? Para se fazer o cadastro no sistema. Claro, tem outras informações, mas eu coloquei como referência o nome, que veja que remete a um dado textual, né? A data de nascimento, que seria uma estrutura particular data, se eu quisesse colocar, ou uma forma textual, que às vezes muitos dados têm muitas bases de dados às vezes apresentam a data de nascimento de forma textual, o número de matrícula, que é um número, né? Tem uma estrutura, mas é um número, e assim por diante. Então, e aquela ideia de que os dados aqui, eles são heterogêneos. Veja que no dado anterior, que a gente viu, que é o referente à lista, no caso de vetores, você só tem números inseridos lá, né? Os valores em cada coordenada, x0, y0, z0, x1, y1 e z1, todos eles são números. Aqui você tem uma multiplicidade de tipos que podem estar presentes no cadastro. O tipo conjunto, então eu posso pensar numa lista de alunos, né? Como sendo um conjunto. Então, João, Francisco, Isaura, Maria e Fred. E aí eu tenho... claro, eu pensei numa aplicação, uma lista de alunos, mas eu posso pensar, no caso específico de Python, num conjunto de objetos. Então, não precisa ser... pode ser um conjunto de variáveis de tipos diferentes. Também isso remeteria a um conjunto, né? Poderia ser criado um conjunto dessa forma. Naturalmente, como todos os conjuntos, eles têm operadores associados. Então, eu tenho a possibilidade de fazer operações de união, né, de interseção, diferença simétrica, assim como a questão de aplicação de subconjuntos, né, operações de subconjuntos, né, continência, né, nesse caso aqui, se um conjunto está contido do outro, e outras operações que são aplicáveis a conjuntos. Todas elas são aplicáveis aqui. O último tipo, né,
dos tipos coleção é o tipo dicionário. Então vamos imaginar o seguinte. Um exemplo é a linguagem assembly, né, que eu já tinha comentado na primeira aula, que é uma linguagem muito próxima da linguagem que a gente chama de máquina. Então o que acontece? Vamos imaginar um código de 12 bits que revela uma instrução. Esse código aqui seria um código de máquina. Claro, uma máquina muito, né, com poder computacional muito pequeno, comparado com as máquinas de hoje, principalmente com os dispositivos de hoje. Mas vamos imaginar que a ideia é mais ou menos a mesma. Nesse conjunto de 12 bits, quando eu digo bit, cada posição aqui pode ser um valor 0 ou 1. Então isso define um bit. Ou um dado binário, né, que foi um dado que eu não apresentei aqui, mas poderia ser considerado como. Cada bloco dessa sequência de 12 bits, ela tem um significado. Então, isso aqui é um comando, uma instrução que vai ser lida por um processador de um dispositivo, mas que cada trecho dessa sequência de bits tem um significado. Então, vamos imaginar, hipoteticamente, tá, que os primeiros 4 bits, os primeiros 4 valores, referem-se ao comando que eu estou querendo fazer, um comando específico. Os 4 bits seguintes referem-se a um valor, a ideia de dado aqui é um dado, e, nesse caso, numérico, né? Pelo menos o mais simples a gente vai considerar o numérico. E a última parte da instrução, né, refere-se a uma posição de memória. Então, suponha que eu vou fazer com essa posição de memória, um lugar na memória do meu dispositivo que eu estiver lidando. Eu vou fazer uma operação com essa posição de memória, com esse valor, a depender do comando que eu tiver aqui. Se eu olhar só para o comando, né, como eu tenho aqui um conjunto de 4 valores possíveis, e podem ser 0 e 1, eu vou ter um total de 16 comandos possíveis, porque para cada código aqui diferente, eu vou ter um comando diferente. Então, 0101 é um comando, 0100 é outro comando. Uma forma de representar esse código aqui de uma maneira mais simplificada, uma simbologia diferente, é usando o chamado código hexadecimal. Então, o que o código hexadecimal faz? Ele converte esses 16, no caso, valores possíveis, quando eu digo comandos, porque esse refere-se a comandos, mas a 16 valores possíveis aqui, a um código de algarismos ampliado do código decimal. No código decimal temos 10 algarismos, de 0 a 9. No código hexadecimal temos 16 algarismos, variando de 0 a 15. A correspondência é essa aqui. Então, eu tenho a correspondência na notação em 4 bits, né? A notação hexadecimal e aqui o valor equivalente em decimal. Então, muitas vezes, quando eu estou lidando com a linguagem assembly, eu vou estar lidando com códigos hexadecimais. Então, eu vou sempre passar a informação para o computador, entre aspas, né, o dispositivo, a instrução, em código hexadecimal. Então, vai ter que haver, uma determinada etapa da execução, a conversão do código hexadecimal para o conjunto binário, que é o que é realmente executado pelo dispositivo. Então, esse é um exemplo. Eu vou ter que fazer um mapeamento entre o código hexadecimal e o conjunto de bits aqui. Seria um exemplo de uma forma de tipo coleção, dicionário. Muito bem. Algumas particularidades aqui que eu vou comentar a respeito dessas estruturas. Então, as estruturas elas podem ser indexadas. Quando eu digo índice, é que eu tenho algum tipo de indexador que revela a posição de um elemento específico nessa estrutura. Tá? Ordenados, então a ideia é de ordem, ou seja, tem a precedência de um valor em relação a outro.
a possibilidade de ser modificado, tá? E a possibilidade de presença de duplicatas dentro desse tipo de dado. Então aqui, ó, tem a distinção dos tipos de dados aqui, no caso lista, tupla, conjunto e o dicionário, e as possibilidades. Por exemplo, no caso lista, ele é indexado. Na tupla também é indexado, ou seja, existe um índice que controla a posição de cada elemento dentro daquela estrutura. No conjunto, não existe esse índice, o que é natural, porque conjunto não tem indexação, não tem um valor que é antes, né, que é precedente de outro, pelo menos em termos de indexação. Assim como o dicionário, não tem essa característica de indexação. Perdão? No caso de ordenação, né? Então, a lista é passível de ordenação, a tupla também, o conjunto não, também não há precedência de um valor em relação a outro. No caso do dicionário, sim, há a possibilidade de ordenação. A possibilidade de mudança, você vê que o tipo tupla e o tipo conjunto, eles não podem ser modificados. Uma vez criado, você pode até recriar ele, é como se fosse sobrescrever, mas eu não posso mexer internamente nos elementos individualmente. Assim como a presença de duplicados. Na lista pode, na tupla pode também, eu posso ter elementos repetidos dentro daquela estrutura. No conjunto não, né? Imagina-se, pense que conjuntos não podem ter replicatas, né? Réplicas, né? Ou repetições. Assim como no conjunto dicionário. Como ele considera que é uma relação, eu estou pensando aqui em termos de uma relação matemática, num conjunto de referência, A relacionado a B, no conjunto A eu não posso ter réplicas, né? Nem no conjunto B, porque são dois conjuntos, não faz sentido isso. Muito bem. Vamos falar então dos operadores. Uma vez que a gente viu a definição de variáveis, tá? Os tipos de variáveis, os tipos primitivos e os tipos coleção, né? A gente agora pode falar um pouquinho de operadores. Os operadores que eu vou falar aqui são subtipos primitivos, tá? No máximo aqui o tipo conjunto, que é o tipo um tipo coleção, né? Mas a gente vai falar só sobre esses tipos primitivos, vai dar foco maior sobre os tipos primitivos. Então, no caso dos operadores aritméticos, a gente tem os usuais, né? Soma, subtração, para fazer subtração de valores de variáveis, entre variáveis, multiplicação, divisão. Aqui eu tenho uma divisão inteira, tá? E aqui o resto da divisão, tá? Nesse caso aqui. As duas multiplicações aqui, né? Os dois asteriscos, eles revelam o comando, o operador, melhor dizendo, de potência. Então, quando eu quero elevar uma variável, uma potência, ou uma variável a outra variável, eu utilizo este operando. O operador de atribuição, então, tomar cuidado, tá? Que o igual refere-se à atribuição, ou seja, refere-se a sobrescrever um conteúdo dentro de uma variável, né? Um dado dentro de uma variável, ou sobrescrever. Então, um erro muito comum que os programadores iniciantes cometem é utilizar isso aqui como comparação lógica, ou seja, como se fosse uma comparação lógica para identificar se um valor é igual ao outro, que é justamente essa operação aqui. Então, os outros, dito o comando de atribuição, comentando sobre comandos de comparação, ou também chamados de relacionais, tá? Então, os operandos aqui básicos para esses tipos de dados, eles são aplicados a números, né? E outros também, alguns deles são aplicados exclusivamente a números, tá? Então, voltando aqui, esse operador igual é o de comparação. Então, ele é responsável para identificar se duas variáveis têm o mesmo valor armazenado. Aqui é o diferente, maior, menor, maior, igual, menor, igual.
Operadores lógicos, tá? Os operadores lógicos são aplicáveis a dados lógicos, né? Ou seja, dados que tenha, variáveis que tenham armazenados dados lógicos, verdadeiro ou falso. E aí, o resultado, os operadores aqui têm resultados de acordo com operações lógicas. Então, a operação e, a operação ou, né, e a operação de negação aqui são as operações associadas. Para quem nunca viu, né, isso aqui é muito parecido com, pelo menos em analogia, com teoria dos conjuntos. Se eu pensar na interseção e na união, né, são operadores análogos, vamos dizer assim. Mas para quem tiver dúvidas, pode pesquisar um pouco mais sobre tabelas verdade de operadores lógicos, que vão dar os resultados possíveis da aplicação tanto da operação e da negação, né, que vai dar o contrário, né, vai dar o valor oposto, nesse caso específico de valores lógicos, e o ou. A identidade em termos de memória, então, aqui é para comparar se duas variáveis, né, têm a mesma referência. Então, lembra daquela questão de posição de memória que eu tinha comentado com vocês? Então, esta operação is e is not, ela refere-se a essa questão de posição de memória, referência à posição de memória de duas variáveis. E a questão da pertinência, né, um operador de pertinência, o in e o not in, né, que são operadores para verificar se um elemento está num conjunto ou não. Portanto, essa operação é aplicável ao conjunto ao tipo de dados, coleção, conjuntos, né, nesse caso o set. Todos eles aqui eu estou colocando and, not, já são sob a linguagem. Então, no Python, a operação, né, o operador é usando essa notação aqui. Claro, tem uma sintaxe própria que a gente vai ver nos exemplos. Tomar cuidado, então, para aqueles que não têm uma familiaridade com programação, né, que esses comandos são pouco usuais para não programadores, principalmente o de comparação aqui, né, os relacionais, né? Então, ter sempre em mente que o resultado desse operador aqui sempre vai ser um resultado lógico, tá? A questão da operação de identidade em termos de posição de memória e o de pertinência, né, a conjuntos. A gente até está acostumado a lidar, né, mas lidar do ponto de vista matemático, mas talvez aqui seja um pouco não usual, pelo menos, né, essa notação. Alguns reforços. Então, a diferença entre a atribuição e o comando de comparação. Então, muito cuidado, tá? Esse comando ele vai escrever um conteúdo, um dado, em uma posição de memória, uma variável. Esse conjunto vai comparar se duas posições de memória têm o mesmo valor ou não. E o is e o is not, que referem-se a identidades de posição. Então, eles perguntam se uma variável está referenciando a outra variável, se duas variáveis, melhor dizendo, estão referenciando a uma terceira de mesma posição. Muito bem. Visto, então, todo esse conteúdo, vamos olhar um pouquinho para o código rapidamente, tá? O código do Colab. Então, eu vou alterar a nossa janela de apresentação para o nosso código, no qual a gente vai ter alguns exemplos de definição dos operadores. Então, como dito na primeira aula, na nossa primeira videoaula, nós temos aqui o ambiente de uma estrutura de documentação, né, que eu coloquei bem simplesinho aqui, só para
referenciar. Então aqui eu vou ter um código de exemplo de criação desses tipos básicos que a gente colocou. Então se eu pegar aqui o conjunto de instruções aqui, né? Veja que alguns detalhes, né, que eu não comentei diretamente aqui na nossa videoaula, nas exposições anteriores. Esse jogo da velha aqui, né, ele define o que a gente chama de comentários no código, né? Então, essa região que eu comentei anterior aqui, né, da edição do documento notebook, é uma edição, um ambiente para documentação do seu código, mas é uma documentação em alto nível, que você possa escrever para um leitor que está aprendendo sobre o seu código. Mas é muito importante que ao codificar, né, ao programar, você escreva comentários ao longo do seu programa. Tá? O que a gente chama de documentação no programa, ela ajuda bastante, até para você mesmo, quando reacessar aquele código, né, saber o que você estava querendo fazer. Então isso acontece, às vezes a gente escreve um código, não documenta, quando voltou você não está entendendo o que você fez. Então é importante que esse código seja documentado também aqui. Então, essas linhas da linha 8, lembrando que esse arquivo notebook.-02, ele está disponível no Drive para vocês manipularem, copiarem e modificarem, tá? Então, se eu pegar aqui as linhas 8 até a linha 11, na linha 8 eu estou criando uma variável inteira. E veja que eu estou criando aqui explicitamente. Quando eu faço assim, int, parênteses 2, eu estou escrevendo dentro do x, que é uma variável que eu estou determinando, o valor 2 como sendo inteiro. Eu não preciso fazer isso, tá? Eu não preciso determinar o tipo da variável. Eu poderia simplesmente colocar x igual a 2. E aí ele consideraria a princípio inteiro. O Python, assim como outras linguagens, ele tem a possibilidade de, quando você está lidando com uma variável e você aplica um operador que é aplicável a inteiro, né, uma operação que é só para inteiro, ele mesmo automaticamente pode converter o tipo. Então, ou no máximo dar um warning, né, uma mensagem de aviso comentando, você está tentando fazer uma conta aqui com um tipo que não é adequado a ela. Então, aqui na 9 eu estou criando o y, 3.5. Na 10, aqui, veja que eu estou usando o comando de atribuição, né? Todos eles são atribuições. Na 10 eu estou criando um tipo complexo. Então, você está vendo aqui o W, né? Está criando 2 mais 3J, que é a anotação aqui para o tipo complexo. E, finalmente, o 11, que eu estou fazendo referência ao conteúdo de Y. Poderia estar fazendo o Z, né? Ao conteúdo de Y. Estou colocando dentro da variável Z o conteúdo de Y, que nesse caso é 3.5. Ao executar, então eu tenho outro comando aqui que é importante, é o comando de impressão. Então, o que ele faz? Ele permite que você imprima o resultado, algum resultado de interesse. Veja que aqui eu estou usando um tipo de dados, eu estou usando duas informações na aplicação do comando, que é um textual, né, um string aqui, que é o valor dx, mas essa informação é uma string, é considerado como sendo um texto. E aqui propriamente o x, o qual eu atribuí o valor inicial aqui. Para todos eles eu estou fazendo a mesma coisa. Interessante. Aqui, nesse segundo bloco, que vai da 18 até a 21, o que eu estou fazendo? Eu estou usando um comando que é a partir dessa biblioteca sys, vou comentar mais à frente a respeito de pacotes, bibliotecas. Mas esse comando aqui, ele calcula o tamanho da variável.
Ou seja, o tamanho de espaço de memória que foi reservado para escrever aquela variável, que depende naturalmente do tipo. A depender do tipo, eu tenho uma variável com mais espaço, menos espaço. Essa medida é em bytes aqui nesse caso. Então, se vocês executarem o comando, eu já está executado aqui, né? Já está mostrando os resultados. Então, todos eles aqui, ó, estão os valores foram atribuídos, assim como os tamanhos de cada variável. A detalhar aqui, ó, olha que interessante. O x tem 28 bytes, ou seja, foram reservados um espaço na memória de 28 bytes para se escrever esse valor de x. O complexo é 32. O ponto flutuante é um pouquinho menos, é 24, né? É um conjunto, nesse caso aqui, um espaço menor para variáveis ponto flutuante, ou seja, sobre o conjunto dos reais. Então, ter essa ciência aqui de que, a depender do tipo de dado que você está lidando, seu programa pode ser mais eficiente ou menos eficiente, né? Pode ter maior espaço consumido ou menor espaço de memória consumido. O segundo bloco diz respeito a tipo lógico, né? Então, os dois tipos, eu coloquei aqui somente o falso, né? Mas ele pode ser falso ou verdadeiro, né? Desculpa aqui, o false, né? Ou true, né? Que é a outra forma. Até posso adicionar aqui no código. Farei. False ou true. False remete a falso, naturalmente, né? A cláusula é falsa. E verdadeiro, o true. Então, eu estou atribuindo dentro do valor x o valor falso. Veja que se eu quiser fazer alguma coisa que dependa do que tem em x, né? Se a condição em x for verdadeira, eu faço. Nesse caso aqui eu não vou fazer, porque ela está falsa. De maneira análoga, eu tenho a impressão e o tamanho da variável também. Ó. Por curiosidade, eu coloquei aqui, ó, e ela também, no caso, armazena 24 bytes aqui para esse tipo lógico. A seguir, eu estou lidando com um tipo, com a criação, né, atribuição de valores tipo string. Então, eu tenho duas variáveis, uma eu coloquei 17 e a outra, né, x, a variável na linha 35, igual a 17, e a variável y, eu coloquei o professor Dave Oliveira, professor da disciplina de CC. Então, aí se eu pedir o valor de y e x, ele vai imprimir, né? Aqui, ó, pedindo a impressão do valor de x, ele vai imprimir cadê? O 17, que é o valor aqui, ó, que é o dado armazenado, que é um dado textual, assim como a frase que eu armazenei em y. É interessante que as duas frases são dois textos diferentes, mas esse aqui é maior do que o primeiro, né? O y é maior do que o x. Portanto, isso vai implicar que o tamanho do y vai ser maior que o x. E é verdade. Aqui 126 bytes, aqui 58 bytes. Abaixo, na estrutura, eu tenho a informação, a criação de dados do tipo coleção, tá? O primeiro bloco aqui, que vai dar 3 até a 14, eu estou criando um tipo lista, né? Na verdade, a diferença é que listas são criadas entre chaves, tá? Quando eu coloco esse comando numpy aqui, é porque ele vai considerar isso aqui como sendo um array, é um vetor, como a gente considerou lá. Mas eu não precisaria criar como se fosse um array, eu poderia criar só como esse bloquinho aqui. Eu fiz isso aqui, ó, só com esse bloquinho eu poderia criar uma lista, com essa estrutura que está em destaque aqui. Dessa forma, como eu criei aqui, ele já vai permitir que o operador mais aqui, ele seja associado como um operador de soma vetorial. Então, novamente, eu tenho também aqui
uma impressão, o uso de listas, né? E a soma dos dois vetores que eu criei aqui. Então, eu criei dois vetores, coloquei um em vet x e um vet y, e aqui eu vou escrever a soma, os resultados da impressão estão aqui abaixo, ó, a soma dos vetores 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5, 4, 6 e 3, 5, 6, 5, 6 vai ser 4, 8, 11, 9 e 12. Então, estão aplicados aqui. De forma análoga, eu posso criar matrizes, tá? É uma forma muito parecida, ele vai trabalhar com listas de listas. Muito bem. Avançando, então, para o exemplo da tupla. Então, a questão do registro acadêmico. Então, supondo que eu estou criando aqui, ó, uma variável tupla, uma variável cujo tipo de dado é tupla. Veja o que está acontecendo. A diferença daqui para cá é que agora eu estou usando parênteses ao invés do colchetes que foi usado aqui na criação de listas. Então, a sintaxe de criação de listas é usando colchetes. A sintaxe de criação de tuplas é utilizando parênteses. Veja que aqui o registro eu coloquei aqui uma sequência de nome, data de nascimento, matrícula e a condição, se está cursando ou não. As 4 informações aqui. Então, o João Souza, que é um aluno hipotético, a data de nascimento, também coloquei como uma informação textual, assim como o nome. Coloquei a matrícula como sendo um número e a condição, se ele está cursando ou não, nesse caso é verdadeira, como sendo um tipo lógico. E aí aqui eu vou ter impressão. Veja que eu posso acessar partes específicas desse registro. Então, posso acessar só o nome do aluno, ou só a matrícula dele e assim por diante. A execução está aqui embaixo. Então, o nome do aluno, João Souza, e a matrícula. Lembre-se que eu comentei que a tupla era indexada. Então, essa ideia de índice vem daqui, ó, que eu posso acessar de maneira como os elementos estão indexados. Esse é o primeiro elemento do registro, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto. Eu posso acessar o primeiro, o segundo, o terceiro elemento e assim por diante. Avançando, então, aqui eu tinha um tipo conjunto, tá? Então aqui eu coloquei um tipo, um conjunto que fosse homogêneo, referenciando ao exemplo que a gente fez, mas não precisa ser homogêneo não, tá? Ele poderia ter tipos diferentes aqui dentro. No caso de conjuntos, a identificação vai ser com chaves. Então, ao invés a gente diferente dos casos anteriores que a gente usou parênteses para as tuplas e colchetes para as listas, agora a gente está usando chaves para criar conjuntos. Então, criei um conjunto com 3 alunos e simplesmente perguntei aqui, ó, o uso de conjuntos, o print aqui, mas o mais importante eu usei o operador de pertinência, né? Então, eu perguntei, Maria está em alunos, ou seja, Maria está no conjunto alunos, Maria pertence ao conjunto alunos, e ele vai apresentar aqui o resultado true. Se eu tivesse colocado um outro nome aqui, como eu fiz, Carla, né? Eu consultei aqui, ó, Carla está presente no conjunto de alunos? Não está presente. Então, ele vai dar o false aqui, ó. Ok? Por fim, o dicionário. Então, o dicionário ele vai ser um conjunto no qual os elementos, o mapeamento, cada par de mapeamento vai ser um elemento desse conjunto. Se a gente pensar numa relação, a relação é um conjunto de pares ordenados de um produto cartesiano qualquer, a definição matemática. É a mesma coisa aqui. Então, eu vou ter aqui, naquela aplicação que eu utilizei, eu estou fazendo simplesmente a conversão do decimal para o hexadecimal. Não fiz para o binário, mas poderia tê-lo feito. Então, aqui eu vou ter a identificação do 0 para 0, 1 para 1
todos iguais até quando chegar no 10. No 10 começa a simbologia para o A. Então, o 10 em decimal equivale ao A em hexadecimal. E assim por diante. O dicionário também é indexado, portanto eu posso acessar elementos individuais dele, simplesmente utilizando o comando colchetes e o índice do valor, né? Se eu estou tomando aqui o 14, ele vai... Eu não sei se ele vai pegar o 14 ou o 13 aqui, ó. É o 14, tá certo. Ah, sim, importante ressaltar. Esse índice aqui, ó, quando eu coloquei o valor 14, o que ele vai fazer? Ele vai pesquisar no meu mapeamento o 14. Então, ele vai achar o 14 aqui, ó. E aí, a partir do 14, ele vai obter o valor associado ao 14, mapeado, que no caso é o E. Então, poderia ter qualquer outros valores de mapeamento. Então, aqui podia ser menos 1. Menos 1, ó. Vou colocar menos 1 aqui. E eu colocasse menos 1 aqui. Salvei novamente o código. E agora eu vou reexecutar aqui, ó. Vou aqui em cima. Executar o código. Ele vai executar de novo. Vamos ver aqui. Se ele mudou, vai apontar algum erro. Ele não muda. Ah, não mudou aqui, ó. Perceba que é porque o número aqui, ó, né? Da impressão tá menos 1. Vai dar ele imprimiu aqui por conta da impressão, tá? Eu vou reexecutar novamente. Agora, como eu alterei o código, sim, ele vai estar correto. Olha lá, o número menos 1 é E, então é o correspondente aqui. Ok? Vou voltar ao original, né? Visto que a gente tem a aplicação. Então, ele poderia ser um excelente conversor de hexadecimal para binário. É só eu colocar o código binário ali, né? Se eu quero converter de um para outro, né? Eu coloco o domínio aqui na primeira, né? E a imagem, né? Se a gente pensar numa relação que é a função, como sendo o segundo item do paraordenado. Ok, vou executar novamente para a gente concluir. Acho que deu um erro aqui. Deixa eu ver, acho que eu escrevi alguma coisa errada. Vamos ver. Ou alguma vírgula que está faltando. Ah, sim. É porque eu não atualizei o código aqui embaixo. Ó. Veja aqui. Ele aponta os erros. E aqui o 14 também. Agora, acredito que vai funcionar. Sim. Muito bem. A questão dos operadores. A gente não vai discutir. Podemos discutir mais detalhadamente, né? E principalmente com a interação de vocês nos nossos encontros síncronos. Mas aqui eu tenho o bloco de operadores do tipos numéricos, tá? Todos eles, até a divisão. A atenção para o resto da divisão é a divisão inteira, que são operadores pelo menos pouco utilizados, né? A gente não utiliza com tanta frequência. Os operadores lógicos, né? Então aqui só com os valores das variáveis A e B aqui, mas prestem atenção nas tabelas verdade de cada operação, na operação AND, da operação OR e da operação NOT, né, da operação complemento, né, se eu considerar, o OU ou o E. E os operadores relacionais. Lembre-se que os operadores relacionais, nesse caso eu estou aplicando só a valores, tá? Não a variáveis, mas eu poderia estar aplicando comparação entre variáveis. Os operadores relacionais, eles resultam num dado lógico. Então, o que eu estou fazendo aqui nesse primeiro? 2 é maior que 3? Então, eu estou aplicando essa operação. 2 maior que 3? Então, o que ele vai apresentar como resultado? Não, falso, né? Não é maior que 3. E, de maneira análoga a todos os outros operandos. Muito bem. Então, com isso a gente viu um pouquinho dessa parte operacional. Então, para nós concluirmos,
concluirmos nossa videoaula, alguns termos chaves que eu gostaria que vocês reforçassem, tivessem em mente que são importantes. O primeiro deles é a ideia de tipos de dados, né? A ideia de variáveis, naturalmente, mas tipos de dados relacionados a variáveis. Então, os tipos que a gente estudou aqui, os tipos simples, tipos numéricos, lógicos e strings, né, ou caracteres, e os tipos coleção, que são listas, tuplas, conjuntos ou dicionários. O legal aqui é que eu posso mesclar esses conjuntos, esses tipos de dados. Exemplo, eu posso fazer uma lista de tuplas. Eu posso fazer um conjunto de listas. Eu posso fazer um dicionário que tenha envolvido no primeiro, na base, né, domínio, como um conjunto de caracteres, que eu fiz já isso, né, no exemplo que a gente viu ali, e o segundo como um conjunto de uma lista. Então eu posso fazer essas combinações desses dados, a depender da aplicação que a gente está interessado em resolver. Além disso, a questão dos operadores, né? São vários, né? Eu comentei dos tipos mais simples, elementares, mas para cada tipo de dado diferente que eu lidar, além desses tipos básicos elementares, né? Eu posso criar, inclusive, um tipo de dado novo. Eu tenho operadores associados, que vão depender do tipo. Ok, com isso a gente encerra. Foco nas atividades, tá? Atenção nas atividades, porque elas são essenciais para o seu desenvolvimento neste curso aqui. Ok? Com isso a gente finaliza e eu vejo vocês numa próxima.